Tema hoje é seja mais atraente e interessante. Há uma diferença entre as duas coisas. De maneira geral, as pessoas não sabem o que é ser mais atraente, o que é ser mais interessante, e, portanto, elas não conseguem se fazer, né, quer interessantes, quer atraentes. Mas, como para tudo na vida, Virgínia, bem-vinda, para, como tudo nesta vida, há uma fórmula, há uma solução. Luzirene, bem-vinda. Então, se até aqui tu não te sentias uma pessoa atraente, interessante, é bem provável que a partir daqui o quadro mude. E aí eu peço a quem chega que já deixa aí o likezinho, né? Aquela coisinha chata que nós temos que pedir, porque senão isto interfere assim na publicidade do vídeo. Então, só um segundinho, vai lá, deixa o teu like, isto vai ajudar bastante. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, antes de prosseguir, eu creio que será uma boa notícia. Peraí, deixa eu dar um gole aqui no café. Bom, vocês me conhecem aqui da internet. E há muito tempo eu trabalho na internet. Eu vendo treinamentos, né? Eu vendo cursos, enfim, eu faço um monte de coisa pela internet. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu ganho muito bem para fazer isto, né? A internet, sou muito grato à internet, ela, ela me dá, né, muito dinheiro. E teve um momento onde eu decidi transformar a minha experiência em um curso, ajudar outras pessoas a fazerem como eu e ganhar dinheiro através da internet. Aí eu criei um curso chamado A30R. Bom, agora, neste fim de semana, eu vou fazer uma atualização do A30R. E aí, qual é a boa notícia? A boa notícia é que eu vou dar esta parte deste curso gratuitamente para quem quiser. Então, se te interessa ganhar dinheiro pela internet, na quinta-feira, na próxima quinta-feira e no sábado, tu tens que estar comigo. Não pensa que essa é uma estratégia para te vender o curso depois, não. Não vou te vender nada. Não vou te vender curso algum. Vou te dar gratuitamente o curso que vai acontecer na próxima quinta e no próximo sábado. Então, pode vir de coração tranquilo, de coração aberto, tá? No, no, no final do curso, eu não vou te dizer assim, se tu quiseres saber mais, paga tanto. Não, tu não vais pagar absolutamente nada. Tudo completamente gratuito. Eu acho que esta é uma excelente notícia. E o que eu vejo assim, é que através da internet as pessoas elas podem aumentar dezenas de vezes os seus rendimentos por várias razões. Primeira razão é porque tu podes encontrar o cliente para o que tu quiseres. Essa é a primeira razão, para qualquer coisa. Por exemplo, eu já vi gente vendendo fotos nuas, fotos de si. A pessoa não sabia nada e decidiu vender fotos. Não é que essa seja uma proposta, não. Tá? E encontrou cliente para aquilo. Eu já vi gente ensinando todo tipo de coisa, encontrando cliente para aquilo. Então, primeira coisa, não importa o que tu faças, tem um cliente do outro lado da tela com quem tu pode te conectar e vender o teu produto no nível em que ele se encontra, sem que tu precises melhorar absolutamente nada. Gente, essa é uma excelente notícia, não é? No nível em que tu te encontras. Então, por exemplo, tu talvez queiras dar aula de algum idioma, só que tu não sabes tanto assim deste idioma. Só que do outro lado da tela tem muita gente que sabe bem menos do que o que tu sabes e que poderia te pagar para aprender, para chegar ao teu nível. Então tu podes vender para essas pessoas, tá? Tu não precisas enganar ninguém, tu não precisas de grandes estratégias de marketing.
Tu não precisas de um aparato, de sala, de grandes gastos. Enfim, tu podes fazer dinheiro simplesmente com o que tu tens. Outra coisa que é interessante é que a internet transcende fronteiras geográficas. Então, se fosse uma coisa presencial, tu terias ali um limite, né? Pessoas que estão, sei lá, no teu bairro, na tua rua, na tua cidade, enfim. Através da internet, tu podes alcançar o mundo inteiro. Então, eu não vou aqui tentar convencer vocês a participar, tá? Eu vou dizer que eu acredito piamente que pode ser uma resposta que vai transformar a tua vida. E eu vou te dar gratuitamente. Então, se tu quiseres participar, eu vou disponibilizar um grupo de Telegram aqui, e aí basta que tu entres no Telegram e que tu estejas na próxima quinta e no próximo sábado. Na quinta-feira, às 18 horas, e no sábado, às 18h30. Então, tu vais ter, hoje é terça-feira, tens aí 3 dias para realizar a tua inscrição, tua participação. Para realizar a tua inscrição, é incrivelmente simples, basta que tu entres no grupo, pronto, tua inscrição, ela praticamente já está feita, tá bom? E lembrando que esta não é uma estratégia para te vender um curso depois. Tu vais participar e vai ser conteúdo todo liberado para ti ali, ok? Então, bom, esta era a notícia. Para quem se interessar, o link do grupo eu vou disponibilizar nos comentários deste vídeo, talvez fique também na descrição. Lembrando que tem que entrar até a próxima quinta-feira. Então vamos lá, se hoje é quinta, eu tenho um problema terrível com os dias. Eu nunca sei em que dia eu me encontro, mas acho que hoje é terça-feira, dia 5. É isso? É. Aliás, aqui onde eu estou já é quarta-feira, mas enfim, no Brasil é terça-feira, dia 5, se eu não estiver enganado. Então nós temos aí a quarta-feira, dia 6, né, e a quinta, dia 7. Então o curso vai ser na quinta, dia 7, e no sábado, dia 9. No dia 7, às 18 horas, e no dia 9, às 18h30. O leite endurecido do café aqui na boca, coisa nojenta, né? Mas enfim. Bom, ficou molhadinho aqui a boca. Essas coisas só acontecem comigo. Eu tô sem noção também da movimentação da minha boca. Mas bem, gente, o assunto hoje é atração e ser interessante, que são coisas diferentes. Então vamos lá. Aquela pessoa atraente é aquela que consegue, por assim dizer, causar alguma coisa à distância. Então, tudo que tu consegues fazer o outro sentir antes dele ter um contato muito próximo contigo é o poder da tua atração. A pessoa, ela te viu, por exemplo, né? Ela ainda não falou contigo, ela não conhece muito de ti, enfim, mas só por te ver, só por ser atingido, ainda que à distância, pela tua presença, ela já sentiu alguma coisa, ela já teve um nível de fascínio, um desejo de se aproximar, ela já, de alguma maneira, se conectou contigo, já está receptiva. Então, isso tem a ver com o poder da tua atração. Quanto mais atraente tu fores, mais as pessoas terão desejo de se aproximar, ok? Então, assim, se tu precisas que as pessoas estejam próximas a ti, que elas falem contigo, que elas te conheçam. Tem gente que diz isso, é preciso que me conheçam, depois que tem uma conversa, enfim, aí rola alguma coisa, enfim, se tu precisas disso, é porque teu nível de atração é baixo. Aquelas pessoas que são muito atraentes, elas não precisam se preocupar em se apresentar, em falar, em ter uma conversa legal, porque elas simplesmente atraem.
como a própria palavra diz, né? Eu acho que vocês conhecem o sentido de atrair, enfim, elas simplesmente atraem. Então, pessoas atraentes são aquelas que, já à distância, conseguem exercer algum nível de fascínio sobre as outras. Essas são as pessoas atraentes. E as pessoas interessantes? De novo, o leite aqui. Aí, já consegui engolir todo o leite. Não fica aquela camadinha de leite, assim, que é isso que está aqui no... Adoro um leite que eu descobri aqui com café solúvel. Eu geralmente não gosto do leite no café, mas o café solúvel com esse leite fica gostoso. E as pessoas interessantes? As pessoas interessantes são aquelas que causam alguma coisa de perto. Assim, aquelas que, enfim, através da conversa, né, através do contato, na medida em que uma conhece a outra, aí elas produzem alguma coisa. O interesse, ele vai se desenvolvendo paulatinamente. A atração, ela já tem uma força assim imediata. O interesse não, ele vai se desenvolvendo paulatinamente. A tendência da atração é que ela diminua através do tempo. Então, ela é muito forte no primeiro momento. E aí, claro, se for uma pessoa assim absolutamente atraente, ela, né, consegue se preservar. Mas se for uma pessoa com um nível de atração alto, mais normal, a atração vai diminuindo com o tempo. Já o interesse, não. A tendência do interesse, né, é que ele seja uma pessoa muito interessante, tem esse nível aqui. Aí ele começa no nível mais ou menos mediano, ainda que alto, né, se desenvolve através do tempo, né, aumenta. Então, quando tu conheces alguém, na medida em que vocês adquirem intimidade, tu podes achar a pessoa mais interessante e ela pode, né, te achar mais interessante, em contrapartida. Então, o interesse ele vai crescendo na medida em que as pessoas se conhecem, descobrem afinidade, enfim, tem a oportunidade de estar mais próximas. Só que o interesse também chega a um ponto, né? Um ponto que é o seu apogeu, aí depois pode ter o declínio. Então, deu para entender a diferença entre uma coisa e outra? Entender essa diferença é fundamental. Vocês que estão aqui no chat, conseguiram entender a diferença entre uma coisa e outra e mais ou menos como é que funciona? Não precisa assim, entender tudo, não tem porquê. O básico já é suficiente. Dá para notar? Ótimo. Ok. Então, bom. Aí, tem pessoas que são super atraentes, mas não são interessantes. Estas pessoas que são super atraentes e não são interessantes, elas nem precisam ser interessantes, porque são incrivelmente, né, atraentes. Agora, é claro, o melhor é que elas fossem atraentes e interessantes. Por quê? Porque se tu não fores uma pessoa interessante, tu tens que ser atraente demais para poder compensar, né, o fato de tu não seres uma pessoa tão interessante assim. Então, se tu é super interessante, extremamente interessante, aí tu não precisa ser uma pessoa atraente. E existe gente assim, pessoas que não são, são super atraentes quando elas se aproximam de outras, mesmo que não haja assim nenhuma afinidade, mesmo que não haja assim nenhuma, nenhum ponto assim de conexão, elas mantêm ali, mantêm o interesse da outra. Tem pessoas que não são nada atraentes, mas que são mais interessantes. Então, são aquelas pessoas assim que tu olhas e tu não sentes nada, né? Não tem nada. Tu, né, tu achas uma pessoa comum. Pronto. São aquelas pessoas que tu achas que são comuns. Aquelas pessoas são muito
atraentes são aquelas pessoas que tu sentes que elas são incomuns. Essa que é a impressão que tu tens, assim, que nossa, né? Que é como se fosse uma pessoa, o super atraente, que não pertencesse a este mundo. É, parece que é algo assim de outro mundo, assim, que te faz suspirar, te faz, né, ter alguma coisa diferente. O interessante não, é uma pessoa que tu sentes como sendo uma pessoa comum. Não te inibe, não te deixa num estado de frisson muito elevado, quando tu conheces, enfim, tu achas legal, mas via de regra nem tanto. Tu pode ter, assim, a impressão: "Ah, eu ficaria, rolaria alguma coisa", mas não é algo que tende a te causar, por exemplo, uma sensação de paixão imediata, certo? Tu até admiras a pessoa, tu podes admirar a pessoa, achar que ela tem, assim, alguma coisa, enfim, interessante. Pronto, tu vais achar que ela tem alguma coisa interessante. Só isso, né, como a própria palavra diz, né, tu achas que ela tem alguns pontos que são interessantes e que, portanto, ela é uma pessoa interessante. Só que, claro, né, quando tu achas a pessoa interessante, mentalmente tu estás aberta para esta pessoa. Tu podes não saber, mas tu estás aberta para esta pessoa. Então, tu és atingida por coisas que são de uma ordem sutil, que estas coisas, elas te atingem e tu não consegues reconhecer, não consegues, assim, perceber, que elas estão te atingindo e gerando efeitos. Aí o que que vai acontecendo? Cumulativamente, o teu interesse, ele cresce. Claro, que não basta o fato da pessoa ser interessante, nós conhecemos muita gente interessante, tem que haver as condições para que o interesse cresça. Mas, enfim, se houver as condições para que o interesse cresça, e a principal condição é a convivência, o nível de convivência, né? Então, tu estás convivendo com alguém que tu achas que é interessante. Essa pessoa não é uma presença que te causa nenhum tipo de inibição ou de pressão. Aí, na medida em que vocês convivem, a convivência vai temperando o teu interesse e ele vai crescendo até que chega uma hora que tu podes te apaixonar por aquela pessoa. E tu olhas para ela e tu dizes assim, tu sabes que racionalmente tu não percebes assim nada de especial. É uma sensação interessante assim, porque tu olhas para a pessoa e tu continuas assim, racionalmente sabendo que ela é uma pessoa comum, idêntica às outras, igual a todo mundo. Só que ela se tornou como aquela fala daquele livro, assim, que é um dos livros mais nojentos que eu já vi, que é o Pequeno Príncipe. Meu Deus do céu, que livro. Mas, enfim, eu tenho que notar, eu tenho que citar que, apesar do livro ser uma desgraça, a fala é boa, que a comparação é boa, que é aquela história da Rosa, né? A Rosa do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe ele se angustia porque ele encontra na Terra rosas idênticas à que ele tinha. E aí, eu estava pensando nisso, né? No quê? Que o Pequeno Príncipe é um livro horrível ou nesse ponto aí? Aí ele fica profundamente angustiado, porque o amor dele pela Rosa, a devoção que ele possuía pela Rosa, consistia no fato de ele achar a Rosa única, sui generis. Quando ele descobre que na Terra a rosa é exatamente igual a todas as outras, e que são milhares, né, de rosas idênticas, ele fica decepcionado. Aí a raposa faz uma pedagogia, né, ensina-o a se apegar à rosa, né, através de um processo de cativar. Aí tem aquela frase, meu Deus, aquela frase mais imbecil, nossa, a frase mais imbecil do mundo, que serás responsável eternamente por aquele que cativas, né? Vem daí. E mais imbecil ainda é um conceito, até falei ontem no DUP, chamado responsabilidade afetiva. Né? Meu Deus do céu, esse conceito nada mais é do que pegar o Pequeno Príncipe e trazer para o campo da psicoterapia. Né? Tem gente que quer dar uma de inteligente e vem com este papo. Né? Recentemente eu vi assim, uma pessoa assim, né, trazendo esses conceitos de chinfrins, né? É difícil, não tem nem como conversar. O pessoal
vai conversar contigo, fala de responsabilidade afetiva, polaridades, aí, porra, o que dizer para um ser humano desse, que tenta começar uma conversa citando polaridades, né? Responsabilidade afetiva, não tem conversa. Mas, enfim, apesar da imensa babaquice, para este raciocínio que eu estou fazendo aqui, a comparação ela é válida. Então, tu tens esta sensação, como a sensação do Pequeno Príncipe diante da sua rosa. Apesar de não haver nada especial, ser a rosa igual a todas as outras, por este processo, ele olhava para a rosa, racionalmente reconhecia que não havia nada de único naquela rosa, mas ela era única para ele, é o para ele. Então, isso produz uma singularidade. Essa singularidade reside especificamente no campo da relação, a relação entre o sujeito, né, e o objeto, entre aquele que percebe e aquilo que é percebido, aquele que percebe o sujeito e aquilo que é percebido, né, aquilo que está na posição de objeto. Então, a singularidade ela é criada na relação. Estão acompanhando o raciocínio? Estou aqui tentando simplificar o máximo possível. Na relação, né? É um interregnus, entre os reinos, né? O reino daquele que observa e o reino daquilo que é observado. Então, assim, neste processo é que a magia ela reside, ela se encontra. Então, aquele que observa, ele não perdeu ainda a sua inteligência. Então, do ponto de vista puramente intelectivo, ele sabe que aquilo que ele observa não tem nada demais. Agora, tem alguma coisa que ele não sabe dizer de onde vem, tá? E é quase como se fosse uma magia, e tem alguma coisa que faz com que aquilo seja único, mas aquilo somente é único para ele. Então, assim, quando tu estás, muitas vezes, quando tu estás, assim, apaixonada por alguém, e aí tu tentas falar da pessoa por quem tu estás apaixonada, ou apaixonado, aí, assim, para aquele que tu falas, né, a tua descrição não causa, assim, efeito algum. Ah, é tão inteligente, é tão isso, é tão aquilo, é tão bom quando nós estamos juntos, e, enfim, ah, tu tentas explicar por que a pessoa é maravilhosa, ela é digna da tua paixão. Mas não causa absolutamente nada. Por quê? Porque essa pessoa só é especial para ti, é no para ti. E isto que a faz especial para ti não pode ser reduzido a um discurso. Então não há como dizer. Assim, tu tentas, né, colocar em palavras, mas, enfim, tu tentas assim dizer a tua experiência, mas a tua experiência ela realmente não cabe nas palavras que tu tens para dizer. Ah, nós estamos tão bem juntos e bom, a pessoa pode até entender que tu estás feliz, a pessoa pode até invejar o que tu estás sentindo, o momento que tu estás vivendo, mas ela não consegue dar o outro com o mesmo olhar. Ela, realmente tu estás apaixonada, né, por aquilo ali. Ah, legal. Ah, pô, bacana. Que bom que vocês estão felizes, né? Já aconteceu contigo, assim, já aconteceu comigo várias vezes, né, assim, sabe aquele que bom, assim, ah, que legal, pô, que maravilha. Porque não dá para jogar água fria na pessoa. Só que quando tu olhas, não tem nada demais. É uma pessoa, é uma coisa normal. Só que não é normal para aquele que olha. Só que no teu olhar não existe o mesmo encantamento. Por quê? Porque esse encantamento ele surgiu no para com, né? E a própria pessoa, né, que está ali naquele momento encantada, ela sabe que não existe nada demais. Por quê? Porque se houvesse algo demais, ela não precisaria dizer. Então, por exemplo,
Aquelas pessoas que são altamente atraentes. Aí ninguém precisa dizer absolutamente nada, nada, porque elas são absolutamente atraentes. Tá? Aí, qualquer coisa que delas se disser, se diga, né, vale. Qualquer coisa, assim, caramba, tem um charme. Nossa, elas têm uma coisa. Se tu disseres assim, ela tem uma coisa. Que coisa é essa? Não precisa dizer. Basta isso, assim. Ela tem uma coisa, né? É, realmente. E todo mundo concorda. É unânime, é uma concordância, assim. É universal. Não quer dizer, nada é universal, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? É muito mais fácil haver uma concordância coletiva, né? Realmente existe alguma coisa. Então, aqueles que são mais atraentes, eles não precisam de palavras para justificar o que eles produzem. Agora que, né, tem alguma palavra, não adianta. Por quê? Porque o interessante desenvolve dentro de uma experiência de proximidade. Então, o que acontece é assim, de repente, Marcele me fala de alguém que é super interessante. E ela fala, 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 e, bom, mas aí eu tenho contato, eu tenho a possibilidade de ter um contato com aquela pessoa que Marcele diz que é super interessante. Aí pronto, aí através do contato, né, através dessa experiência de contato, alguma coisa vai se formando até que em algum momento eu digo assim, é verdade, Marcele. Ou seja, em algum momento, eu preciso de um acúmulo, um tanto de experiência para chegar a essa constatação, para criar, né, para produzir. Por quê? Porque a coisa se dá dentro de uma relação. Aí, em algum momento, tem esse estalo. Eu digo, é verdade, Marcelo. Realmente, essa pessoa ela é interessante. Então, agora, pelo contato, cumulativamente, dentro de certo período de tempo, eu sinto alguma coisa. Mas a palavra, por mais. E agora que eu sinto, se eu disser para outra pessoa, vai acontecer a mesma coisa. Outra pessoa não vai perceber absolutamente nada. Entendem? Então, mas são duas coisas diferentes. Se tu fazes crescer a tua atração, em tese, se tu fizeres crescer a tua atração, em tese, isso vai ser o melhor dos mundos, né? A melhor alternativa. Em tese. Por que em tese? Porque tu precisarias fazer crescer demais. E é óbvio que esta é uma recomendação a todo mundo. Né? Todo mundo deveria trabalhar a sua atração para se tornar o mais atraente possível. Né? Só que a atração ela vai crescendo lentamente. Tu podes acelerar, mas normalmente ela vai crescendo lentamente. Ela tem a ver com uma série de experiências internas e de repetições da mesma coisa. O ideal seria que tu te tornasse uma pessoa mais atraente e mais interessante. E aí, eu vou te dar duas dicas aqui que, que vão te tornar, digamos assim, mais atraente, ou seja, quando tu não tiveres muita proximidade, isso vai causar um impacto maior e que vão te tornar também, né, mais envolvente de perto. Ou seja, as dicas, o objetivo dessas dicas é que tu consigas envolver tanto com mais distância quanto com menos distância, tá bom? Então vamos lá, mas antes de passar para este ponto das dicas, aí tu vais entender mais duas coisas diferentes. Dois conceitos. Um é o conceito de TA, que quer dizer tensão com a aproximação. E o outro é o conceito de TS, que é tensão sexual. Bom, tensão com aproximação é uma espécie de aflição que a pessoa sente quando ela se aproxima daquela pessoa por quem ela tem algum interesse. Então, assim, se tu te aproximares de alguém
que é completamente desinteressante, né, para ti, tu não vai sofrer absolutamente nada. Tu não vai sentir nada, nenhum desconforto. A não ser que tu sejas uma pessoa incrivelmente, assim, insegura, né, tem estes casos também. Se tu és uma pessoa, assim, incrivelmente insegura, então qualquer aproximação, seja lá quem for, tu tendo interesse ou não, tu vais ter este desconforto, né? Mesmo aquelas pessoas que não têm importância para ti, tu imaginas que elas podem fazer um juízo ruim, esse juízo ruim, ele te afeta. Agora, se tu és uma pessoa insegura, então, e tu te aproximas de alguém por quem tu tens interesse, tu podes até morrer, né? Tu podes até morrer por conta desta insegurança. Mas, assim, se tu tiveres uma insegurança moderada, né, comum, aquela insegurança que pode até existir, mas dá para ser camuflada, que não te impede de viver a tua vida, o normal é assim, quando as pessoas elas não são interessantes para ti, quando não tens interesse algum, aí o natural é que elas te afetem menos, né? Elas te causem menos estresse. Isso é o natural. Elas podem até te causar outro tipo de estresse, um incômodo, raiva, sei lá, né? Mas não te causam esse estresse da aproximação. Agora, quando tu te aproximas de uma pessoa por quem tu tens interesse, aí o estresse é gigante. Por quê? Por que o estresse é gigante? Por várias razões. Primeiro, porque tu queres, né, que aquela pessoa ela te aceite. Aí cresce em ti, vai crescer em ti uma necessidade de aceitação. Esta, como tu vais lidar com essa necessidade de aceitação, isso é muito relativo. Por exemplo, tem pessoas que elas acham que elas camuflam muito bem, aí elas fazem um discurso chato, meu Deus, piegas, de que elas não estão nem aí para a opinião de ninguém, que elas são o que são, que elas não precisam ser validadas. Do nada, do nada. Só na cabeça de alguém muito estúpido para crer que esse tipo de coisa é normal. Assim, do nada a pessoa dá um jeito de dizer que ela não se importa com a opinião de ninguém, que ela é o que é, que ela gosta das coisas naturais e tranquilas, que, enfim, né, isso já denota, já demonstra um nível de ansiedade gigantesco. Mas na cabeça estúpida daquele ser humano completamente involuído, não, tá normal. Ele acha que ele está fazendo uma propaganda de poder. Talvez ele até engane alguns, né? Tem sempre um mais estúpido ainda. Então, diante destes mais, é uma cadeia, na verdade, né? A gente sabe, é uma cadeia. Né? O estúpido aqui, ele está no nível bem básico. Né? Só que tem outros abaixo deles, ele fica nesse nível, né? Assim, gigantesco. Agora, quando ele está diante de alguém que o atrai, ele não está atraído por esses que estão abaixo, ele está atraído por alguém que está levemente acima. Então ele já não engana mais. Ele dá aquele showzinho, e esse showzinho é até chato, é um negócio assim. Nossa, é vexatório, é cansativo, é uma série de coisas. Mas enfim. Ele prossegue porque ele sempre vai encontrar alguém que aplaude o show dele. Bom, ah, como tu vais reagir a esse estresse, isso varia demais, né? Tem gente que foge, tem gente que, né, que fica. Mas, de maneira geral, tu demonstras desconforto. Então, esta tensão te deixa, né, com uma grande demonstração de desconforto. Como é que se percebe o desconforto? Aqui que está a dica. Tá? A dica está aqui. Então, o que tu tens que treinar para um primeiro momento? E olha só, te atenta ao que eu estou dizendo. O que tu tens que treinar para um primeiro momento? De novo, primeiro momento, tá? Por quê? Porque depois eu vou te dizer coisas que tu deves treinar para um segundo momento. E estas coisas que devem ser treinadas para um segundo momento, elas só funcionam bem se as coisas do primeiro momento já tiverem algum grau de desenvolvimento, tá bom? Então, estas coisas que eu vou citar agora, elas têm a ver com treino para o primeiro momento. Então, a primeira coisa
que te faz transmitir um desconforto muito grande e que reduz gigantescamente a tua atratividade, é o teu corpo, os teus movimentos corporais, tá? Então, movimentos assim, hã, né, tentar, por exemplo, estar sentado o tempo todo, tá tentando se ajustar à cadeira, né, olhar assim com aflição para os lados, movimentar um pouco o tronco, tudo isso. Então, eh, hã, o que te deixa o que te deixa, assim, o que dá a sensação de que tu estás relaxado são movimentos, assim, com o braço. E ainda assim, esses movimentos com braços podem até ser fortes, mas eles não podem ser aquela coisa, né, atacada. Tem gente que já aprendeu assim, sobretudo que trabalha com a internet, assim, né, não é um negócio, assim, muito legal. Então, tu tens que aprender a deixar o teu corpo, assim, relaxado. Olha só aqui, ó, tô com o corpo relaxado, né. Tu entendes, assim? É claro que eu estou aqui com o corpo relaxado, mas aqui eu estou num ambiente de conforto, né, num ambiente de conforto, aqui fazendo live para vocês, enfim, já estou no meu ambiente de conforto. Então, eh, agora, né, estivesse falando assim ao vivo, aí eu não estaria no meu ambiente de conforto. Deixar o né, relaxado seria bem mais complicado, o que significa que para que eu uma pessoa, basta uma pessoa, mas uma pessoa que me causasse, assim, né, um interesse gigantesco, então eu teria já a tensão de aproximação. Entendem por que se chama tensão de aproximação? Porque ela se dá quanto mais próximo eu me sinto de alguém. A tensão de aproximação. Quanto mais próximo eu me sinto de alguém. Às vezes eu posso estar conversando com alguém, por WhatsApp, digamos assim, numa ligação e me sentir próximo a essa pessoa. Então, basta que eu me sinta próximo, eu já posso sofrer os efeitos da tensão, da aproximação. Aí o corpo fica completamente desajustado. Tá? Isso não é legal. Tá? É desconfortável, exatamente. É desconfortável, tem esse lado, nos aproximarmos daquelas pessoas que nos provocam interesse. Isso nos tira do conforto, isso nos faz perder a sensação de comando, nos medir mais, enfim. Então, eu preciso de mais treinamento, eu preciso, né, e o treinamento é simplesmente esse treinamento, assim, de manter o meu corpo relaxado, aprender, né, a dar um ritmo para os braços legal, deixar a cabeça relaxada, ao andar também ter, assim, uma ginga nos ombros e, enfim, trazer esta leveza para o corpo. Então, pessoas que têm essa leveza no corpo, elas se tornam mais atraentes, né, e elas suportam melhor esta tensão de aproximação. Estão entendendo? Então, no primeiro momento, precisas do corpo. Outra coisa que vai se desestabilizar. Isso aqui é um segredo, assim, a tua respiração, né. Às vezes, o teu corpo ele perde o ritmo, porque a tua respiração também perdeu o ritmo. A tua respiração, ela perdeu o ritmo. Então tu precisas, né, fazer um treinamento de respiração. A tua voz, quando tu tens uma respiração melhor, ela também é mais atraente, ok? A respiração no processo de atração, ela é fundamental. E aqui eu não estou me referindo a nada que seja assim de cunho místico, né? Nada disto. É porque realmente a tua respiração ela fica desritmada
E isso começa a transmitir sinais de ansiedade. Estes sinais de ansiedade, eles não são detectados pela outra pessoa conscientemente, racionalmente, mas são detectados em um nível muito mais profundo e, enfim, né, isso faz com que essa pessoa se sinta bem menos atraída. Ela, ela vai sofrer os efeitos da tua ansiedade. Isso não vai ser interessante. Então, muito cuidado, tá? Tu tens que ter um domínio desses dois fatores, corpo e respiração. Então, para a distância, tu tens que dominar corpo e respiração, tá? Outra coisa que é interessante dominar à distância é o ritmo da voz, a tua voz. A voz, quanto mais de garganta ela for, melhor. Olha só, essa aqui é uma voz de garganta. Essa aqui é uma voz sem garganta, uma voz de garganta, né? A tua voz de garganta, ela pode ser uma voz normal. Tu podes treinar tanto que normalmente a tua voz ela vai ficar assim. Põe assim a tua mão na garganta e sente tremer. Ah, qualquer um pode fazer isso. É só compreender a voz, né, saber onde é que ela se localiza. Agora, sim, no primeiro momento, para que tu adquiras esta voz, que tem um efeito muito maior sobre a mente dos outros, tu tens que aprender a não no primeiro momento. Depois que a coisa estiver estabilizada, aí tu pode falar alto. Agora, a voz, ela se perde, transforma. Então, a minha voz, por vezes, ela tá bonita, às vezes não tá, né? Às vezes ela tá legal, ela tá mais efetiva, ela tem um impacto maior. Não, eu dei uma percebida e a minha voz está se perdendo, tem que voltar. Tudo para dizer o seguinte, que tem pessoas que naturalmente têm uma voz assim maravilhosa. Eu conheço algumas pessoas que são assim. Naturalmente eles têm uma voz, né, incrível falando. Mas a maior parte tem uma voz normal, o que significa que tu pode trabalhar a tua voz e ela vai ficar legal. Aí vai ficar mais fácil. Só que pode ser que tu percas a voz. Que com o tempo, né, se tu não tiveres atenção, se estiveres assim com gente que fala de qualquer jeito, se tu, sei lá, né, se estiveres num ambiente onde as pessoas elas falam gritando e tudo mais, a tua voz ela vai ser perdida. Então, lembra disso, de vez em quando dá uma olhada na tua voz e percebe. A ideia é a seguinte: quem descobre isso, descobre o seguinte, que é, os grandes predadores, aquelas criaturas que transmitem mais poder, elas têm uma voz assim, como se fosse mais cavernosa, né? Mais de garganta, né? O rugido, por exemplo, de um leão, é uma coisa assim mais, né, de garganta. E as criaturas mais fracas é como se fosse uma coisinha, né, mais nasal. É mais ou menos isso. Tá? Então, quando tu tens essa voz, que não precisa ser uma voz grossa, não precisa ser uma voz assim, não precisa deste exagero, nada disso, né? Apenas sentir vibrar um pouco a tua garganta. Quando tens isto, tu te conectas com a mente da outra pessoa de uma maneira muito especial. Tu consegues, assim, enviar sinais de poder que te beneficiam, que aumentam a tua atração para a mente da outra pessoa. E tua voz pode ser aguda, não tem problema algum, desde que tu consigas fazer vibrar na tua garganta. Simplesmente isto, tá? Agora, isso, né, para longe. Para perto, tem que haver a tensão sexual. Tensão sexual. Tensão sexual é uma coisa para perto. Então, se tu não tens tensão sexual, aí, olha, tudo vai ser mais complicado para ti, tudo vai ser mais difícil, assim. Então, por exemplo, um homem que se aproxima de uma mulher, que ele acha interessante, mas não tem tensão sexual, mentalmente falando, é como se ele estivesse assim, diante de outro homem. É como se ele estivesse com outro homem. Um homem. Eu posso achar um homem super interessante, não posso?
Eu acho um monte de caras, assim, super interessantes. Tem caras, assim, que eu conheço, com quem eu passaria horas conversando, passaria horas junto, mas são caras, são caras, né? Então, eu acho super agradável, estou ali conversando, enfim, para acabar aquela conversa, tem uma dificuldade, por quê? Porque é super gostoso, mas é um cara, é um cara. E eu posso ver uma mulher como se fosse um cara. Se não houver tensão sexual, o homem, ele acaba assim, mentalmente, não é que ele olhe para uma mulher e diz, ele tem um cara, não é isso não. Ou não é que ele pense, ele vai pensar que a mulher é lésbica, não tem absolutamente nada a ver. Mas assim, em nível mais profundo, é como se fosse um outro homem. Vocês conseguem entender? Isso é gravíssimo. E às vezes tem pessoas que têm bloqueios sexuais, tem gente que acha que não tem bloqueio sexual. E no bloqueio sexual, é, um bloqueio sexual muito profundo, digamos assim, que a pessoa tenha um grande moralismo. Não, ela só tem uma conduta sexual uma conduta sexual, uma conduta cotidiana que provocou um nível de bloqueio. Ela tem ideias ruins, por exemplo. Ela acha, tem muitas mulheres que acham que se forem sensuais elas serão desvalorizadas, que tem para falar a verdade, a mulher tem uma ideia ruim sobre o homem, uma ideia falsa sobre o homem, uma ideia feminista sobre o homem, e aí ela responde aquilo que está na cabeça dela. Então ela acaba inviabilizando certas coisas porque ela está muito influenciada, sem saber, por noções feministas da realidade. Então tem mulheres que pensam que não tem um problema do feminismo. Não gosto de feminismo. Mas o feminismo ele é muito forte, ele está na cultura. A nossa cultura ela é fortemente feminista. E aí, o provável é que a pessoa ela tenha sido influenciada, né, esteja cheia de registros mentais feministas, não saiba. Ela pensa que ela não é, mas ela tem a perspectiva de mundo do feminismo. Então, por exemplo, as impressões que muita gente acha que o homem terá, né, aquilo que o homem vai sentir, aquilo que o homem vai pensar, às vezes tem absolutamente nada a ver com a realidade. A parte das vezes não tem nada a ver com a realidade, é apenas uma cosmo, né? Cada um responde a essa cosmovisão feminista de uma maneira diferente. Se hipersexualizam, tá? E acaba formando uma barreira. Como cada um vai responder, isto varia bastante. Então, tem pessoas que têm uma barreira. Não se comportam de certa maneira, porque entendem que essa forma de se comportar pode fazer com que ela seja desvalorizada, pode fazer com que o outro pense coisas que não serão legais, enfim. E aí a pessoa produz um impedimento à atenção sexual. Estão entendendo? Tem muita gente dizendo que está travando, só que, infelizmente, este não é um problema que eu seja capaz de resolver. Tem que continuar apesar disto. Vamos ver o quanto isso vai atrapalhar a live. E aí, estão entendendo? E aí, estão entendendo? Só digam, por favor, se sim ou não, para que nós possamos encerrar esta live. Acho que está travando tanto aqui. Cara, eu acho que travou de vez. Ih, gente. Bom, eu vou encerrar esta live. Continuo esse assunto depois. Aí, digam aí se estão curtindo, se querem a continuação. Já já vai ter live para os membros hoje, tá bom? Vocês são membros, estão aqui. Não deixem de participar.
E não esqueçam, aqueles que estão interessados em saber como ganhar dinheiro pela internet, a próxima quinta e no sábado, olha, ó, a Lívia colocou aqui, ó, o link do grupo. Aí, olha, cliquem logo aqui, entrem no grupo para não perder a oportunidade de participar desse grupo. Venham aprender a ganhar dinheiro com a internet, mudar de vida. Dinheiro não é um problema para ti? Tá querendo mais? Então, eis aí a oportunidade, tá bom? Clica agora, imediatamente, nada vai ser pago, não pretendo te vender esse curso, tá? Tudo tranquilo, não desperdiça. Tu tens até quinta-feira para fazer tua inscrição. Um grande beijo, daqui a pouco tem aula para os membros. Até mais.